iria fazer o chamamento, mas faço questão pela importância, pelo simbolismo do tema e, notadamente, pela importância do momento. Teremos agora a interpretação dos atores Del Garcês e Nívia Ellen sobre a vida de Luiz Gama, que terá um desdobramento para espetáculo teatral sobre este herói revolucionário nos próximos tempos e, seguramente, estaremos todos lá também para assistir. Luiz Gonzaga Pinto Gama. Luiz Gama, baiano de Salvador, nascido em 1830, filho de um fidalgo português e da negra alforriada Luísa Maim. Aos 10 anos de idade, Gama foi vendido ilegalmente pelo próprio pai como escravo para pagar uma dívida de jogo. Na condição de escravo, Luiz Gama se muda para São Paulo e reside nessa cidade até a sua morte, em 1882, aos 52 anos de idade. Sua mãe, uma mulher revolucionária, foi detida várias vezes por envolver-se em planos de insurreições de escravos, como a Revolta dos Malês. Acusada de participação na Revolta Sabinada, foi deportada para o Rio de Janeiro, onde desapareceu. Minha mãe, a procurei. Jamais a encontrei. Era de baixa estatura, magra, bonita. Era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva. Geniosa, insofrida e vingativa. Ela tinha cabelinho na venta, tá? Minha mãe era muito bela e formosa. Era a mais linda pretinha. Da adusta Líbia, rainha. E no Brasil, pobre escrava. Ah, que saudades que eu tenho dos seus mimosos carinhos, quando com tenros filhinhos, ela sorrindo brincava. Eram os dois seus cuidados, sonhos de sua alma bela. Ela, a palmeira singela, na fulva areia nascida. Nos roliços braços de ébano, de amor o fruto apertava, e a nossa boca juntava um beijo seu, que era a vida. Quando o prazer entreabria seus lábios de roxo lírio, ela finge um martírio nas trevas da solidão. Os alvos dentes nevados da liberdade eram um mito. No rosto a dor do aflito, negra, a cor da escravidão. Os olhos negros, altivos, 2 astros eram luzentes. Eram estrelas cadentes, por corpo humano sustidas. Foram espelhos brilhantes da nossa vida primeira. Foram a luz derradeira das nossas crenças perdidas. Tão terna como a saudade no frio chão das campinas, tão meiga como as boninas aos raios do sol de abril. No gesto, grave e sombria, como a vaga que flutua. Plácida a mente, era a lua refletindo em céus de anil. Suave gênio, qual rosa ao despontar da alvorada, quando treme a namorada ao sopro d'aura fagueira. Brandinha, a voz sonorosa, sentida como a rolinha, gemendo triste, sozinha, ao som da aragem faceira. Escuro e ledo o semblante, de encanto sorria a fronte, baixa nuvem no horizonte, das ondas surgindo a flor. Tinha o coração de santa, era seu peito de arcanjo, mais pura na alma que um anjo, aos pés de seu Criador. Se junto à cruz penitente, a Deus orava contrita, tinha uma prece infinita, como o dobrar do sineiro. As lágrimas que brotavam eram pérolas sentidas, dos lindos olhos vertidas, na terra do cativeiro. Luiz Gama, aos 18 anos, provando ter nascido livre, consegue sua alforria. Aprende a ler e a escrever, dando início aí à sua trajetória, à sua magistral trajetória com a palavra escrita. Quase que exclusivo de homens livres e brancos. E se consagra 12 anos depois. Gama estudou direito por conta própria como ouvinte, sem, entretanto, conseguir o diploma.
advogando sozinho, foi um verdadeiro autodidata, exerceu a função de advogado, rábula. Foi o primeiro autor a admitir-se negro e uma das personalidades negras mais notáveis do século XIX. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Pois que é. Sou negro e vou lutar incansavelmente na justiça e na imprensa pela libertação de cativos. Em nós até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Não frequentei nenhuma faculdade de direito, apenas como ouvinte, mas como autodidata, tendo comprovado minha competência jurídica, poderei advogar a favor dos escravos cativos. A inteligência repele os diplomas, assim como Deus repele a escravidão. Conheço os mandamentos da lei. Nasci escravo, mas conquistei a liberdade fazendo minha própria defesa nos tribunais. Por quê? Por que não ajudar meus irmãos? Colocarei anúncios nos jornais. Me colocarei à disposição para advogar gratuitamente a favor dos escravos que não têm condições de pagar um advogado para conquistar, para conseguir a sua carta de alforria. Eu advogo de graça, por dedicação sincera, à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros. Não temo violências. Foi com esse espírito revolucionário que Luiz Gama, advogado, jornalista, o mais importante poeta satírico do romantismo, membro da Academia Paulista de Letras, dedicou-se com grande talento à luta humanista em prol dos escravos. Advogando sozinho, foi responsável pela libertação de centenas de escravos. Ato memorável, precursor e fundador do abolicionismo, primeira figura de importância na literatura da consciência negra do Brasil. Em seu único livro, Primeiras Trovas Burlescas, coletânea de poemas satíricos, Gama ironiza a política, os valores éticos e raciais do Brasil de então. Sua biografia se confunde com a sua própria luta pela abolição da escravatura e pela instauração da República no Brasil. A escravidão é um sistema injustificável. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. A República é o único regime capaz de garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens. Eu sempre tenho em casa uma moeda que dou aos negros em dificuldades quando vêm me procurar. Certo dia entrou um escravo em meu escritório, angustiado, pedindo que eu conseguisse sua carta de alforria. Em seguida, chegou o amo do rapaz, questionando o porquê do escravo querer ir embora, já que era bem tratado. Por que quer deixar o meu lar para ser infeliz em outro lugar? Ele perguntou. O escravo ficou calado, então eu respondi. Falta-lhe o principal. Falta-lhe a liberdade de ser infeliz onde e como queira. A questão racial está em muitos dos seus poemas satíricos e de indignação. Em 1869, quase 100 anos antes de Martin Luther King, Luiz Gama antecipa-se afirmando ter um sonho sublime, um desejo de igualdade, as terras do Cruzeiro, sem reis e sem escravos. Quem sou eu ou a boda rada? Parte.
Se sou negro ou bode, pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, amalhados, arrajados, baios, pampas e malhados. Bodes negros, bodes brancos. E sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres. Bodes ricos, importantes e também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra, marram todos, tudo berra. Nobres condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores. Belas damas emproadas de nobreza empantufadas, repimpados principotes, orgulhosos fidalgotes, frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes, em todos há meus parentes. Entre a brava militância, fuge e brilha alta bodança, guardas, cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes generais, capitães de mar e guerra, tudo marra, tudo berra. Na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes há santificados. Entre o coro dos anjinhos, também há muitos bodinhos. O amante de seringa tinha pelo e macatinga. O deus Mendes, pelas costas, na cabeça tinha pontas. Jove, quando foi menino, chupitou leite caprino. E, segundo o antigo mito, também fauno foi cabrito. Nos domínios de Plutão, guarda o bode, o alcorão. Nos lundus e nas modinhas são cantadas as bodinhas, pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria, cesse, pois, a matinada, porque tudo É bodarrada. Luiz Gama passou a dedicar-se com exclusividade ao jornalismo e à causa abolicionista a partir de 1860. A imprensa teve um papel fundamental em sua militância, assim como a maçonaria, que apoiou o nosso herói na sua luta pela liberdade e igualdade de direitos dos escravos. A utilização de elementos da cultura afro-brasileira é muito bem identificada no poema Meus Amores, em que Luiz Gama ressalta a contraposição aos cânones românticos. Meus amores são lindos, cor da noite, recamada de estrelas rutilantes, tão formosa crioula, ou tétis negra, tem por 2 olhos astros cintilantes. Em rubentes granadas embutidas, tem por dentes as pérolas mimosas, gotas de orvalho que o universo gela nas breves pétalas de carmínia rosa. Os braços torneados que alucinam, quando os move perluxa com langor. A boca é roxo lírio abrindo a medo. Dos lábios se destila o grato olor. O colo de veludo, Vênus bela trocara pelo seu de inveja morta. Da cintura nos quebros, a luxúria que a filha de Cineras não suporta. A cabeça envolvida em núbia trunfa, os seios são 2 globos a saltar. A voz traduz lascívia que arrebata, é coisa de sentir, não de contar. Quando a brisa veloz por entre anáguas espaneja as cambraias escondidas, deixa vir aos olhos cobiçosos as lisas pernas de ébano luzidas. Meus amores são lindos, cor da noite, recamadas de Tu estrelas feito em fogareiro, rutilantes. eu feito em brasa. Luiz Gama, um herói brasileiro. Faleceu em São Paulo no dia 24 de agosto de 1882, sem ver concretizada a abolição que tão bravamente defendeu e nem tampouco ver o nascimento da República. Mas, felizmente, em 3 de novembro deste ano de 2015, passados 133 anos de sua morte, Luiz Gama, ex-escravo, advogado autodidata, jornalista, poeta,
ativista político e líder abolicionista, profundo conhecedor dos mandamentos da lei, que com sua fantástica oratória ajudou muito fortemente a libertar mais de 500 escravos, foi reconhecido oficialmente como advogado pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ato este que perpetuará na memória do Brasil a luta feroz de um homem pelo fim da escravidão, pela igualdade de direitos e pela justiça. Eu, Luiz Gama, advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros, não temo violências. No foro e na tribuna ganho pão para mim e para os meus, que são todos os infelizes, todos os miseráveis, todos os pobres, todos os miseráveis escravos que, em número superior a 500, tenham arrancado as garras do crime. Sim, milhões de homens livres, nascidos como feras ou como anjos nas fúlgidas areias da África, roubados, escravizados, açoitados, mutilados, arrastados neste país clássico da sagrada liberdade. Assassinados impunemente, sem direitos, sem família, sem pátria, sem religião, vendidos como bestas, espoliados em seu trabalho, transformados em máquinas, condenados à luta de todas as horas, de todos os momentos, de todos os dias, em proveito de especuladores cínicos, de heróis, de ladrões impudicos, de salteadores sem nome, que tudo isso sofreram e sofrem em face de uma sociedade opulenta, do mais sábio dos monarcas até a luz divina da santa religião católica apostólica romana, diante do mais generoso e mais interessado dos povos, que recebiam uma carabina envolvida em uma carta de alforria, com a obrigação de se fazerem matar a fome, a sede e a bala nos esteiros paraguaios, e que nos leitos dos hospitais morriam, volvendo os olhos ao território brasileiro, os que nos campos de batalha caíam, saudando risonhos o glorioso pavilhão da terra de seus filhos. Estas vítimas, senhores, que com seu sangue, com seu trabalho, com sua jaquitura, com sua própria miséria, constituíram a grandeza desta nação, jamais encontraram quem, dirigindo um movimento espontâneo, desinteressado, sincero, verdadeiro e supremo, lhes quebrasse os grilhões do cativeiro. Sou abolicionista sem reservas. Sou cidadão. Creio ter cumprido o meu dever. Muito obrigado. Eu, Del Garcês e a Nívia Ellen, agradecemos ao presidente da OAB Federal, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, ao doutor Humberto Adame e ao doutor Tarcísio Roberto do Nascimento, pelo convite que tanto nos honra, nos honrou, estar aqui presente, fazendo essa apresentação sobre Luiz Gama, esse verdadeiro, um dos nossos verdadeiros heróis negro brasileiro. Quero, em nome do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, agradecer mais uma vez aos artistas Del Garcês e Nívia Ellen pela belíssima interpretação sobre a vida de Luiz Gama, parabenizando a todos por mais este momento tão importante que estamos tendo aqui e a felicidade de vivermos ele exatamente na nossa instituição, na Ordem dos Advogados do Brasil. Luiz Gama realmente merece todas as honrarias. O advogado Luiz Gama, verdadeiro defensor da liberdade, homem que lutou pela igualdade e pela pluralidade. Aliás, lemas da nossa instituição, na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, em nome da Presidência Nacional da Ordem, do seu Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.